Boa tarde, eu sou Eduardo de Mello. Boa tarde, e eu sou Marco Michels. Hoje vamos entrevistar o professor Eliseu Lopes Filho. Quais são, segundo o seu entendimento, os grandes momentos históricos das técnicas de animação que mudaram seu rumo e apresentaram novas tecnologias, desde a pintura nas cavernas até os mais atuais filmes que misturam atores desenhados e atores reais? Bom, a gente vê uma primeira manifestação, uma primeira tentativa de mostrar uma representação de movimento já por volta de 30.000 antes de Cristo, que são as cavernas são os desenhos nas cavernas de Lascaux, na França, e da caverna de Altamira, na Espanha, onde a gente nota pequenos quadros, já pequenas cenas reproduzidas num desenho muito rudimentar, que faz com que a gente já veja uma intenção de se contar uma história de uma forma visual. Na caverna de Altamira, na Espanha, a gente tem a presença do famoso javali de 8 patas, que apresenta uma primeira experiência em reproduzir o movimento, em reproduzir aquela ação do javali andando. E esta representação, de uma certa forma, todas as pessoas envolvidas com animação consideram essa a primeira tentativa de se animar. Embora nas cavernas os homens pré-históricos já se divertiam com as sombras, com as sombras geradas por eles nas fogueiras, só mesmo muitos anos depois, coisa de 30.000 anos depois, é que a gente vai ver as sombras chinesas na China, no período da dinastia Wudi e depois a dinastia Tang, aonde a gente começa a perceber o uso destas sombras como uma forma de narrativa. A gente não pode esquecer que nesse intervalo das figuras rupestres, das cavernas para a sombra chinesa, a gente tem dois momentos importantes, que são tanto os egípcios quanto os gregos e os romanos, onde a gente vê nos templos romanos sequências de desenhos de pequenas cenas feitas em baixo relevo, que mostram quase que uma sequência, quase que uma etapa de uma história, é quase um storyboard de um acontecimento da época. E antes disso ainda, a gente tinha nas colunas do templo de Ísis momentos ou pontos ou figuras que demonstram exatamente todas as etapas de um movimento que provavelmente seria de uma cerimônia religiosa. Esses desenhos do templo de Ísis que estão nas colunas, se você juntar todos os desenhos e movimentar, passar um depois do outro, como a gente faz com a animação moderna, você vê nitidamente a reprodução daquele movimento com uma perfeição impressionante. De 1500 e 1600, a gente vê nascer talvez o primeiro projetor, que é a lanterna mágica, construído por um jesuíta, por um padre jesuíta alemão, chamado Kirchner, que no meu ponto de vista, realmente a gente tem uma grande mudança, ou técnica ou estética da animação. Então a gente cai direto para 1892, aonde o Émile Renault faz na França um espetáculo chamado Teatro Óptico, ou Pantomimas Luminescentes, aonde ele faz a apresentação pela primeira vez de uma animação de uma forma muito parecida com a animação como a gente conhece hoje. Até que em 1900, então, o Blackton, James Stewart Blackton, vai fazer a primeira animação com a intenção de fazer uma animação já em cinema, que vai ser o filme O Desenho Encantado. Em 1908, quase 7, 8 anos depois disso daí,
ele vai fazer um outro filme chamado Humor Faces, Soft Funny Faces, que que aí ele já usa o conceito de animação moderna, que é desenhar numa lousa, porque era a única possibilidade que ele tinha de apagar uma determinada posição do desenho para desenhar uma outra, e aí sim a gente vê nascer a animação da forma como a gente conhece hoje, na intenção de reproduzir um movimento, de se ver que o movimento acontece sozinho. No mesmo ano, no mesmo período, na França, um outro animador, Émile Cohl, estabelece então o que é de fato uma animação. Não mais desenhando na lousa, mas sim numa folha branca de papel de arroz com tinta nanquim. Ele faz os desenhos, e aquela imagem da lousa, onde o desenho era branco e o fundo era preto, impressionou tanto o Cohl que ele resolve inverter o filme. Embora ele tenha filmado no fundo branco com o desenho preto, ele pede para o laboratório fazer uma inversão na cor, e aí ele usa todo o desenho branco no fundo preto. E esse primeiro filme dele chamava Fantasmagoria. Desse período a gente passa pela instituição de uma indústria de animação bastante forte nos Estados Unidos, no início da década de 10, aliás, no fim da década de 10, início da década de 20, um estúdio americano de um animador chamado John Bray, ele vai desenvolver o processo industrial de produção de animação. Com ele se junta, por volta de 1914, entre 14 e 16, William Hurt, que vai inventar a utilização do acetato na animação. Desse ponto, a gente vem trabalhando, todo mundo desenvolvendo a animação, enquanto que a gente descobre na Europa uma tendência diferente, toda inspirada no trabalho pessoal e individual de alguns pioneiros e alguns artistas com extrema dedicação. Nos Estados Unidos, o Winsor McCay, que vai fazer o Gert, o dinossauro, que era talvez o primeiro espetáculo interativo, onde ele do lado da tela, ele conversava com o dinossauro, com a Gert, que é uma dinossaura, e aí ele jogava uma abóbora de papelão e entrava por trás da tela e aparecia ele desenhado, e ele interagia com a Gert. Por volta ali de 28, 29, quando se começa as primeiras experiências sonoras, a gente vai perceber que a animação talvez tenha se beneficiado do nascimento do som muito mais do que o próprio cinema. Então veja, o espetáculo vai crescendo uma barbaridade, mas no som ele aflora e coincide exatamente com a era Disney, porque o Disney vai fazer o primeiro desenho animado sonoro e vai fazer o primeiro desenho animado colorido. O primeiro sonoro é o Steamboat Willie com o Mickey, e o primeiro colorido é Flowers and Tree, que é um dos episódios de uma série chamada Silly Symphony, onde ele constrói todo um universo de árvores e flores e pássaros, etc., que acontece uma tremenda confusão e um incêndio na floresta, e todo mundo se une para apagar esse incêndio. Lá por 39 ele vai fazer Branca de Neve, o primeiro longa-metragem de animação colorido e sonoro. Então a introdução do computador no processo de produção de animação, não ainda como animação 3D, mas como arte final. Daí vem o surgimento da animação 3D, da animação tridimensional, que é o que hoje praticamente é chamada de animação. Mas já se percebeu que não existe como se esquecer ou totalmente se abandonar a produção de 2D, tanto que nesse momento a Disney está produzindo um novo longa-metragem
que ele vai juntar a animação 2D com a animação tridimensional, a animação 3D.